Oi, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vou falar com o coletivo de câncer. Para quem tá chegando agora no canal, seja mais que bem-vindo, mais que bem-vinda. Obrigado por todos os comentários, obrigado pelos novos inscritos, tá? Minha gratidão, tá? Lembrando vocês aqui que essa é uma mensagem para o coletivo de câncer, tá? O oposto complementar de câncer é Capricórnio, tá? Pode ter uma mensagem no seu oposto complementar, que na maioria das vezes não é 100%, é o seu ascendente, tá? O oposto complementar é aquilo que completa. Também para quem tem Sol, Lua, Vênus e Júpiter, também no signo de Câncer. Se você não é Câncer, está vindo aqui saber sobre alguém do signo de Câncer, saiba que eu posso estar falando diretamente com você. Você canceriano, canceriana, saiba que as leituras, saiba interpretar que as leituras podem estar espelhadas, né? Eu posso estar falando de alguém na sua energia, de alguém ao seu entorno, tá? Também quero deixar aqui para vocês o pedido que vocês façam uma troca, né? Aqui com a espiritualidade, a troca também comigo, que ajude a elevar esse canal, tá? Curtindo, comentando, compartilhando, se inscrevendo no canal, assinando o sininho de notificação. Então, se você acabou de chegar no canal, vai lá, se inscreve no canal, já curte o vídeo, tá? Você já começa a interagir, já começa a fazer a troca. Quero também trazer para vocês aqui que eu sou sacerdotisa, sou formada em terapeuta, né? Sou terapia holística, sou terapeuta, trabalho com terapia de resultados, eu auxilio pessoas a acharem soluções no campo emocional e afetivo, tá? Eu também sou reikiana, também faço reiki à distância, tá? Questão de transmutar energia, né? De enviar energia, tá? Faço limpeza de chakras e tudo mais. Trabalho com alguns segmentos espirituais, tá? Como limpezas energéticas, aberturas de caminho, divórcio energético, quebra de demanda, eu trabalho com essas atividades, tá? Também faço mapas astrais, também trabalho com a cabala de Udu, tá? Faço leituras particulares de tarô, tá bom? Então, se em algum momento da leitura você sentir que essa energia ela ressoa com você e você quiser vir buscar mais profundidade, mais entender mais sobre algum aspecto aqui da sua vida, meu WhatsApp está na descrição do vídeo, tá bom? Sou eu mesmo que respondo você, tá? Não tem intermédio. Se eu demorar um pouquinho para responder, ou é porque eu estou aqui em gravação de vídeo, deixa eu também trazer aqui para vocês a situação assim, eu não faço vídeo chamadas para leituras particulares, eu não trabalho nesse sentido. Eu sei que tem pessoas que trabalham assim, eu acho bacana. Já tentei trabalhar nesse formato, não não é que eu não me adaptei, mas eu senti que eu poderia entregar muito mais para os consulentes trabalhando de outra forma. Então, hoje, já faz algum tempo que eu adotei, né, a questão de canalização. Eu trabalho com canalização, eu trabalho com meditação. Então, eu medito em cima da sua energia, eu canalizo a sua energia para trazer, porque eu vou entrar em conexão com você, eu vou buscar a sua energia, eu vou, né, com a tua espiritualidade através da minha,
para que eu possa trazer muito mais detalhes, né? Muito mais profundidade. Então, eu faço canalização. Então, eu não entrego uma leitura imediata, tá? Uma porque eu também tenho outros afazeres, então se você me chamar agora para me entregar uma leitura para você, no final do dia eu não vou fazer isso, por conta que eu tenho outras demandas, né? Tenho outras coisas a fazer. Então tem um prazo de no máximo 3 dias para entregar, tá? O mapa astral demora um pouquinho mais, porque eu entrego o mapa astral em PDF, tá? As leituras entregadas a vocês através de um vídeo que vocês podem acessar a qualquer momento, tá? Que vocês quiserem, tá? Toda vez que vocês ouvem uma leitura, a mesma leitura, né? Por exemplo, essa leitura agora, se você ouvir ela agora, ou se daqui amanhã você for ouvir ela de novo, saiba que a espiritualidade vai fazer você enxergar um aspecto diferente nela. Muitas das vezes as mensagens, elas estão subliminadas, elas estão ocultas. Então você não vai conseguir enxergar todos os pontos de uma vez. Você vai enxergar os pontos aos poucos, né? É um processo, tá? Então, eu trabalho com leituras canalizadas intuitivas. É da mesma forma que eu faço para trazer para o canal, tá? Por isso que eu não solto inúmeros vídeos de uma vez no canal, por conta de eu trabalhar com canalização e meditação. A minha espiritualidade, ela traz para mim os signos que vão ser colocados no dia, tá? Então é sempre 2 vídeos por dia. Às vezes eu fico alguns dias sem vir pro canal, porque eu preciso restabelecer, porque como eu disse, trabalho muito com limpeza energética, descarrego energético, e depois eu preciso também me recuperar desses trabalhos, tá? Bom, já falei bastante, já expliquei bastante coisa, tô trazendo esses conhecimentos para vocês da forma que eu trabalho aqui, porque muitas das vezes as pessoas vêm até o particular da gente procurando saber, né, dos nossos trabalhos, querendo saber valores, na verdade, né? Elas só estão preocupadas com os valores, querem leituras, desculpa a minha franqueza aqui, eu sou sagitariana, então a minha franqueza, ela é latente. Então, tem gente que vem procurar leituras por R$20, R$10, R$50. Não estou desmerecendo quem cobre esse valor, tá? Mas o estudo e a dedicação que nós temos que ter aqui do outro lado da telinha é o que faz a valorização do nosso trabalho. Não é sobre preço, mas sim sobre o valor que nós damos a nós mesmos, ao nosso empenho, à nossa conexão, porque o tarô, ele é um oráculo, que é um meio de comunicação espiritual, e você não tem comunicação com o espiritual de qualquer forma, de qualquer jeito. Para vir para esse canal, para vir começar a trabalhar com o tarô para muitas pessoas, eu precisei buscar conhecimento, eu precisei buscar aprender a falar de outra forma, a enxergar além do que os meus olhos enxergavam. Então eu precisei passar por um processo de despertar espiritual para uma comunicação diferenciada, tá? Para poder levar realmente o que o tarô tá querendo mostrar, o que o tarô tá querendo falar. E essa conexão do espiritual nos exige sacrifícios. Então não é uma questão de preço, é uma questão de valores aqui, tá? Às vezes eu me limitava a trazer certas coisas de conversa aqui pro canal, e eu ouvi da minha mentoria que eu precisava falar. Eu não vejo outros tarólogos falando. Outros tarólogos vão diretamente pro vídeo e pronto, acabou, porque ele tá preocupado somente em que o vídeo
monetize. Eu não estou preocupada somente com isso. É legal o meu vídeo monetizar, mas não é esse o intuito. Eu não vim aqui somente por conta de financeiro. Eu também estou aqui por conta do espiritual. Quem me trouxe para esse canal foi o espiritual. Então, eu não trago uma leitura somente por trazer. Tanto é que eu não solto aquele monte de vídeos, não é todos os signos que vêm para o canal, entendeu? Eu não solto os 12 signos, eu solto os signos que a minha espiritualidade me direciona, tá? Então, assim, aqui é espiritual. Então, eu tive que sacrificar tempo, minha vida, de certa forma, tempo de meditação, tempo de alinhamento, lugares que eu não frequento mais por conta do espiritual. Enfim, a minha vida espiritual, ela precisou que eu sacrificasse outras coisas. Não me faz falta, graças a Deus, não me faz falta, tá? Então, sobre isso, desculpe aí a introdução meia longa, tá? Algumas pessoas reclamam das introduções, o pessoal anda sem tempo, sem paciência, né? As pessoas só querem ouvir que o espiritual vai fazer as coisas. Muitas das vezes eles não querem nem se mexer. O espiritual, ele faz mesmo, mas a partir de uma ação sua. O tarô, ele é um mecanismo de reflexão para você fazer as mudanças necessárias. A espiritualidade por si só, ela não faz nada. Ela precisa de fé e de movimento, de ação. O trabalho não bate até a sua porta, você precisa entregar o currículo. É assim que se abre-se o caminho. É assim que as oportunidades chegam. Não vai vir... o dinheiro não vai cair do céu, né? Então, vamos lá. Peço licença aos seus mentores, Câncer, a toda a sua egrégora espiritual. Peço também que se faça presente os meus mentores aqui, fazendo um bloqueio. Eu já agradeço, né? Eu já fiz as minhas orações ao amanhecer. E se eu não disse, já vou dizendo para vocês, meu boa tarde, meu bom dia, meu boa noite, dependendo do horário que você chegar aqui nessa leitura, tá bom? Já agradeço você que esperou com tempo e paciência aí esses 12 minutos de introdução. Então, vamos lá. Salve. Esse é um tarô negro, tá? Ele é um tarô diferente. Gostei desse tarô. Eu comprei. Na verdade, foi meu esposo que comprou recentemente. E aí eu consagrei o tarô e estamos usando aqui, tá? Peço licença aí a sua egrégora. Mesa aberta para o signo de Câncer. O que temos para Câncer? Tarô espiritualidade. Uma mensagem que nós temos para o signo de Câncer. Outras pessoas aí já me perguntaram assim, por que eu não apareço? Porque o foco... o mago no fundo do deck. O foco não é meu rosto, não, tá? Não sou tímida, não. Mas eu não vejo necessidade do meu rosto aparecer. Pode ser que lá pra frente venha aparecer? Sim. Mas agora, não. O enforcado, essa carta saiu para Leão. Estava aqui no deck para Leão, apareceu não como energia central, mas apareceu. Para Gêmeos, tá? Então, se você tiver Gêmeos no seu mapa astral, tá? O diabo, energia de Escorpião, tá? Então, se você tiver esses signos aí na sua cabala, Gêmeos, eu acho interessante você ir lá dar uma olhadinha na leitura de Gêmeos,
tá bom? E se você tiver escorpião também no seu mapa astral, é interessante você ir lá e dar uma espiadinha sobre esses dois signos, tá? Aqui muito forte, aqui apareceu essas energias. Então, vamos lá. Temos a carta do mago também no final do deck, tá? A carta do enforcado, esse tarô negro, ele é muito interessante porque ele pede para que você observe alguns aspectos da sua sombra, tá? Mas de modo geral, ele tem o mesmo significado do que outros decks, tá? Então, o enforcado, ele fala sobre sobre uma questão de introspecção. Aqui no Tarô Negro, ele tá falando sobre uma questão de introspecção. Quando você suspende algo, Câncer, de forma voluntária, de forma que você quer, tá? E de uma certa forma que ele pede para que você busque novas perspectivas, tá? Encontrar novas perspectivas, encontrar novas visões diante de algum contexto. Aqui ainda não sei qual é o contexto, a gente vai clarificar aqui ainda essa situação aqui, essas cartas, tá? Mas a energia central é sobre você ter mais paciência, tá? Porque a carta do enforcado, ela fala que você está, de uma certa forma, suspenso de cabeça para baixo, que é para você olhar as coisas por um outro olhar, por um outro prisma, por uma outra ótica, tá? E aqui você não tá preso ou você não está suspenso de cabeça para baixo, porque você foi amarrado. Aqui você está suspenso de cabeça, aqui, né? Você está de cabeça para baixo, consciente disso, consciente de que você precisa, porque é de uma forma voluntária, tá? Você está consciente de que você precisa encontrar formas diferentes de enxergar alguma situação, tá? Você precisa modificar o seu olhar diante de alguma coisa, tá? Também aqui pode trazer uma situação de inércia, tá? É aquele que tá fazendo de conta que não tá entendendo o que tá acontecendo, tá? Fora que tá pedindo aqui para você reavaliar alguma coisa, tá? Câncer. Então, tá pedindo para você reavaliar alguma coisa. Tá falando para você que você vai precisar fazer um sacrifício aqui. Um sacrifício de buscar entender, de refletir, de parar alguma coisa para depois, lá mais à frente, recomeçar, entendeu? Tomar outro caminho, muitas das vezes aqui, tá? Vai pedir uma situação de você tomar outro caminho, tá? A carta do diabo, ela fala muito sobre aprisionamento, tá? Mas também fala muito sobre libertação, tá? Então, assim, a carta do diabo também fala da teimosia, tá? A minha gatinha.
Essa daqui é a Lua. Ela ultimamente, ela tem vindo pra cima do meu, da minha mesa de leitura constantemente. Tem dias que ela deita em cima do tarô, em cima dos tarôs. E gato, vocês sabem que ele é muito sensitivo, né? Ele descarrega, né? Então, ultimamente ela anda muito próxima a mim, por conta dos trabalhos, né? O mês de agosto eu tenho feito muito trabalho espiritual para limpeza energética, tal, tudo, né? Quebra de demandas e até da minha vida, porque por eu ser sacerdotisa, eu recebo muito ataque espiritual. Então, eu tenho que estar em constante vigilância. Então, essa daqui é a Lua, é a gatinha da Dona Mulambo. Da Dona Tata Mulambo. Eu vou tirar ela daqui, gente, porque senão eu não consigo ler nada. Eu amo gato, tenho 6 gatos e um cachorro. Total de 7 bichinhos aqui em casa. Mas não dá pra... Não, Lulu, a mamãe precisa, bebê, trabalhar agora. Agora não dá. Então, voltando aqui, a carta do diabo, ela fala muito sobre aprisionamentos, teimosia, né? Como eu disse para você, excesso, tá? A carta do diabo, ela pode conotar também manipulação, tá? Se vocês conseguirem ver, existe uma cobra no pescoço das duas pessoas aqui, tá? Das duas caveiras, né? Então, assim, a cobra representa armadilha. Lua. A cobra, ela representa armadilha, tá? Ela representa perigo. Representa aqui manipulação. Eu vou trazer uma observação aqui, não é sobre religião, é sobre espiritualidade. A cobra, foi ela quem manipulou a mulher a comer a maçã. Não foi isso? Então entenda, tá? Ela colocou a pessoa, a cobra colocou a pessoa armou uma armadilha, né? Convenceu a pessoa que comer aquele fruto não causaria nenhum tipo de dano, tá? A carta do mago no fundo do deck, eu tenho os enamorados, eu tenho o julgamento e eu tenho a carruagem. E a carta da lua aqui. Então, a carta da imperatriz. Câncer. O que eu vejo muito aqui, a carta dos enamorados é a energia de Gêmeos. Por isso que eu falei para vocês aqui. Deem uma espiadinha na leitura de Gêmeos, tá? Leitura de Escorpião também, tá? Aqui eu sinto, com essa imperatriz, no aspecto negativo aqui, eu observo muitas... desculpa eu ficar explicando tintim por tintim, que cada carta significa, mas eu já falei, sou sagitariano, que gosto das coisas explicadas, enfim. Aqui me traz uma energia de um relacionamento, tá? Então, existe aqui a necessidade de um olhar diferenciado para situações de manipulação aqui. A imperatriz aqui me conota a uma mulher mais jovem, e é uma mulher mais jovem que pode estar interferindo, manipulando uma situação aqui, e interferindo no relacionamento. Mas a carta do julgamento me fala sobre o julgamento, é claro, em cima disso, tá? E me traz também
no sentido de uma libertação, ao sentido de você enxergar o que precisa ser visto, porque eu tenho carruagem aqui em movimento, a energia a carruagem traz uma energia 7, tá? É uma energia de guardiões, então assim, existe uma espiritualidade interferindo aqui para que você enxergue as coisas como elas precisam enxergar. A carta da lua aqui me conota sobre o que pode estar escondido às sombras, o que pode estar acontecendo nos bastidores, no oculto, que você não esteja vendo. Então aqui me vem muito a questão da espiritualidade trazer à tona algumas situações aqui, tá? Então aqui a espiritualidade está pedindo para você passar a olhar as coisas e não e entender que você pode estar sendo levado a certos exageros aqui, porque tem uma energia de descontrole aqui, tem uma energia de desequilíbrio aqui, tá? A espiritualidade, ela tá pedindo para você reconhecer dentro dessa situação de relacionamento aqui, uma questão para você reconhecer padrões negativos aqui, tá? Tá pedindo também para que você busque iluminação, tá? Busque iluminação dentro de si, tá? Busque iluminação dentro de si, tá? Cuidado com os apegos aqui, tá? Cuidado com os apegos, com uma linha de raciocínio, cuidado com os apegos de uma filosofia, com crenças limitantes aqui, tá? Cuidado com os apegos, tá? Se você olhar sobre a cabeça dessa caveira, tem vários feixinhos de luz, que é onde fala para você buscar iluminação, tá? Busque iluminação para você compreender aspectos negativos, às vezes até da sua própria personalidade, tá? Situações que instigam você, por exemplo, assim, quando existe uma situação de manipulação, quando alguém instiga você a desconfiança, as situações, instiga o lado sombrio da nossa psique, o confronto, tá? Há traços da nossa personalidade que são indesejáveis aqui, tá? Então, assim, aqui ressalva uma cautela diante de uma situação, se não é na sua parte afetiva, é na sua parte de trabalho, tá? Interprete e adeque a mensagem à realidade que você sente, tá? Pode ser uma realidade de trabalho, não de afetiva, pode ser uma realidade de familiar, né? Relações familiares. Pode ser uma realidade, sim,
afetiva, né? Olha, a leitura tem um peso energético muito grande. Tem um peso de desconforto aqui. Eu vou usar a palavra sensitiva e eu sou muito sensível a energias, tá? E mesmo numa leitura coletiva aqui pro canal, eu sinto essas energias aqui. Então, eu estou sentindo aqui um certo desconforto aqui, um certo incômodo aqui, um certo peso aqui, tá? Então, olhe as coisas por um outro olhar aqui, tá? Olhe, enxergue as coisas por um outro olhar. A carta do mago no fundo do deck aqui, junto com as outras cartas que eu potencializei, fala de você ter uma boa comunicação, Câncer. O canceriano é de elemento água. O canceriano é muito movido pelo emocional. A água fala sobre emoções. Então, por aí fala um pouco da questão do cuidado com os excessos, tá? Na impulsividade de falar as coisas sem pensar. Então, tome cuidado nesse sentido, em tomar decisões impensadas, sem antes olhar as coisas por um outro olhar, enxergar as coisas de uma outra forma, buscar iluminação diante do que está acontecendo, averiguar os fatos, tá? Averiguar os fatos. E aqui a carta do mago fala, além de ser uma carta espiritual, que pode estar falando sobre manipulação energética espiritual, a fala, o que alguém deseja para você, falando, verbalizando, é muito mais potente, até mesmo, do que um trabalho espiritual que usam alguns elementos, tá? Energia de inveja, né? A energia, ela é pior do que um trabalho espiritual ali, tá? A inveja matou Caim, né? Melhor, matou Abel. Isso. Eu não sou cristã no sentido de catolicismo, então algumas coisas da Bíblia católica eu tenho consciência, a minha espiritualidade também traz para auxílio aqui na leitura, né? E como eu digo, eu não estou falando sobre religião, eu estou falando sobre espiritualidade, e é interessante a gente saber um pouco de cada uma, porque a gente agrupa tudo e utiliza tudo. E eu costumo dizer para as pessoas em que eu direciono espiritualmente que a espiritualidade, na espiritualidade existe vários caminhos para um único destino. E que seriam esses caminhos? Várias vertentes espirituais, tá? Então, a inveja matou Abel. Inveja entre irmãos, né? Então, aqui pode estar acontecendo uma manipulação energética, por exemplo, que eu vi uma pessoa mais nova aqui, sei lá, de uma amiga, de uma irmã, de uma cunhada, de um cunhado, mas aqui eu falo cunhada porque a energia ali é uma energia feminina, tá? Mas pode ser um cunhado, um amigo, um irmão, tá bom? Além que a carta do mago também traz uma questão de você aprender aqui algo novo para você começar algo novo, tá? Um empreendimento novo. Gente, eu aconselho vocês aí um banho, tá? De alecrim, tá? Boldo,
e alfazema, tá? Tem essa necessidade aqui de você dissipar. Tá muito pesado, tá desconfortável, tem um peso aqui energético aqui, tá? Então, eu acredito muito que essa manipulação, ela venha através do espiritual, tá? Alguém que manipule de alguma forma energética, energia espiritual aqui, tá? Densa. O meu chakra cardíaco tá pesado. Licença, só um minuto. Voltei, gente. Então, como eu tava falando para vocês aqui, tá? Tem a necessidade de olhar aqui as situações por outro olhar aqui, não se deixar levar pelos impulsos, pelos excessos, tá? Existe aqui sim uma manipulação, então se atente aí às situações, aos acontecimentos para que você consiga enxergar o que tá acontecendo, tá? Porque existem situações aqui que acabam não permitindo, aqui impedindo um crescimento, tá? Uma elevação, tá? Bom, esse é o tarô de Kier. Eu vou esmiuçar mais aqui a leitura, tá? Peço para que vocês, se você não curtiu ainda, curta, comente, compartilhe, tá? Se inscreve aí no canal. Não esqueça. Vamos ver o que mais que o tarô tem para o signo de Câncer. Olha, o enforcado novamente. Então, aqui, 2 vezes, potencializando essa energia, tá? Potencializando essa energia de você reavaliar algumas situações, tá? De você buscar no espiritual entender esses acontecimentos aqui, tá? Como eu disse para vocês, essa eu não digo paralisação, mas essa questão de você se isolar no sentido assim, como se você precisasse parar algo, não é de forma aqui obrigatória. Eu sinto muito aqui que você vai sentir a necessidade de você parar, observar, de entrar num aspecto de reflexão mesmo, de análise, tá? Para que você consiga ter uma perspectiva diferente, uma visão diferente. Essa pausa aqui, porque o enforcado é como se ele fosse pausado aqui, né? Como se você fizesse uma pausa. É para buscar, de uma certa forma, de ter paciência, né? De buscar equilíbrio, tá bom? E é aquilo que ele está pedindo de novo. Reavalie as situações. Reavalie o caminho, se necessário for. Reavalie uma decisão, tá? Se você precisar parar algo, tá? Pare. Seja em qualquer aspecto da sua vida, emocional, financeiro, tá?
Se necessário for um afastamento para que você consiga enxergar as coisas por um outro olhar, às vezes quando a gente sai de fora de cena, a gente tem uma visão mais ampla, tá? Então aqui eu sinto que seja num relacionamento, talvez haja necessidade de um afastamento, isso não é ruptura, eu não vi aqui ruptura, eu não vi término, tá? Mas um afastamento, tá? No sentido de você enxergar o que tá acontecendo ao teu entorno. É sair um pouco de cena para que você consiga ter uma visão mais ampla das situações, para que você consiga decidir as coisas de uma forma mais assertiva, tá? No fundo do deck eu tenho a amizade, o arrependimento, a conjectura, a justiça, energia de Libra, que também traz o número 8, né? Que é a generosidade, a tecelã, a magnificência e a incerteza e a aliança. A energia aqui é muito forte sobre um relacionamento aqui, tá? Sobre um relacionamento. Então, aqui, para que não haja arrependimentos, aqui eu vejo aqui que pode ser um canceriano que tá meio que em cima do muro, tá? Mas aqui precisa se restaurar um equilíbrio aqui, tá? A energia do orixá Oxóssi aqui no sentido de generoso, aqui de você observar as situações, olhar as situações com um olhar de empatia, sabe? Essa questão da generosidade me traz muito essa palavra da empatia. Ter um olhar mais empata sobre a situação. E o canceriano, ele consegue fazer isso com facilidade. Como eu disse para vocês, o canceriano, ele é um signo de elemento água, onde o emocional do canceriano é o que está em pauta, né? O canceriano, ele faz muito as coisas muito na energia da emoção, tá? A carta do assessoramento, tá? E a carta da torre aqui no fundo do deck. A carta da indecisão, inspiração, amizade de novo, autoridade, paixão, renascimento, prodígio, ressentimento, de novo energia do mago. Então aqui me traz muito aqui essa coisa de que aqui você buscando auxílio, tá? Então pode ser assim um auxílio terapêutico, um auxílio espiritual, né? No sentido de você compreender aí as coisas, tá? Eu sinto como se algo dentro de você, com essa carta da torre aqui, como se algo dentro de você, porque a torre, quando ela vem, nem sempre é sobre algo ruim, mas a torre vem às vezes para desfazer alguns conceitos, desfazer algumas realidades impostas, então desfazer uma manipulação, tá? Sobre romper com crenças, tá? A torre, ela nem sempre ela vem num aspecto negativo, mas quando ela aparece, ela vem no movimento espiritual, é a espiritualidade agindo, tá? É a espiritualidade agindo. Então, assim, faça aí as reflexões que você precisa fazer, busque sim o espiritual se você preciso for, tá? Aqui eu vejo o assessoramento de alguém com
conhecimento espiritual, ou até da sua própria espiritualidade. Não sei se você tem aí uma espiritualidade firmada, né? Cultua alguma espiritualidade, porque o cão aqui embaixo dessa carta me fala sobre um guardião. Então aqui pode ser o seu mentor, a sua mentora que te ajudando. Tem horas que a gente precisa pedir, tá? Para a espiritualidade auxílio, tá? Que você vai receber aqui a carta do hierárquica no fundo do deck aqui, ó. Então assim, você recebe, tá? Auxílio, sim. Tá? O hierárquica é o espiritual, né? É o espiritual. É a espiritualidade falando, tá? É o sacerdote. Então, aqui eu vejo que você vai buscar, tá? No espiritual, guardião, a tua espiritualidade, um sacerdote mesmo, ou o seu guia espiritual, seu mentor, seu anjo de guarda, mas vai buscar ajuda com o espiritual para você entender, tá bom? E enxergar o que tá acontecendo, porque fala aqui muito forte sobre manipulação espiritual, tá? Alguém que entra na sua energia aqui, na energia de um casal, tá? E que faz manipulações aqui. Então, como eu disse no começo, eu via muito forte, continuo vendo ainda a interferência de uma pessoa, uma mulher mais nova aqui, que pode ser uma irmã, uma cunhada, uma amiga ou até uma pessoa na sua energia que possa invejar aí o teu relacionamento em algum aspecto, ou querendo você, ou até querendo o seu parceiro, a sua parceira, tá? Mas eu vejo assim, uma energia muito forte de manipulação. Aqui há necessidade de você ir buscar aqui um auxílio espiritual, tá? Busca um tarólogo, um sacerdote, qualquer coisa nesse sentido, um dirigente espiritual, um padre, não sei o que, para você poder ter auxílio. A carta do ressentimento, tá? Carta do ressentimento, mais uma energia que chegou para mim aqui no sentido de você não tomar decisões de forma impulsiva, tá? Não tomar decisões de forma impulsiva aqui, tá? Ou você ter algum tipo de ação aqui que possa de algum jeito causar algum tipo de ressentimento aí. Tem energia de arrependimento aqui, tá? Então cuidado para você não tomar nenhuma iniciativa que depois talvez lá adiante você venha a se arrepender. E aí talvez não... Aqui, olha, desorientação, tá? É alguém que olha muito para trás, tá? Com os pés voltados para frente, mas ainda olha muito para trás, tá?
Aqui eu enxergo uma necessidade de desapegar, tá? De desapegar de coisas que te limitam, tá? Te limitam de uma caminhada pra frente, tá? Veio uma palavra na minha cabeça, vícios, mas eu não estou falando sobre vícios da bebida, do cigarro, nada disso. É vícios de comportamento. Ou até a questão de você achar, por exemplo, sempre os meus relacionamentos não deram certo, sempre teve interferência de alguém ou de alguma coisa, e os meus relacionamentos nunca deram certo por conta disso, 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 disso. Aqui tá na hora de você romper com essa energia, tá? Não foi porque os seus outros relacionamentos não deram certo que esse relacionamento não possa dar. Vem muito uma questão aqui de você fazer um esforço para que isso dê certo, tá? Aqui tem a energia de você se libertar, né? Disso, tá? Tem a energia do julgamento, a energia de libertação. A carta do julgamento fala sobre libertação. Então, você pode se libertar dessa energia, desde que você queira, tá? Porque tem uma energia aqui que possa te aprisionar aqui num padrão, tá? De seus relacionamentos não darem certo. Aqui existe uma questão de você se libertar disso, parar de olhar um pouco coisas que você já viveu lá atrás e começar a olhar para frente, tá? Existe aqui uma evolução, um acontecimento inesperado, tá? Existe aqui um início. Existe uma postura de autoridade, a regeneração. Tem algo que pode ser regenerado aqui, uma estrutura que pode ser regenerada. Pode ser colocada de novo, de pé, tá? O que mais, tarô? Eu te aconselho, depois que eu voltei do vídeo, eu voltei melhor, porque a energia que sufocava, energia de peso, no chakra cardíaco tava muito forte, tá? Então, assim, eu aconselho você a limpar, tem mantras, tá? Pra fazer limpeza desse chakra. Eu voltei pra leitura, né? Dissipei aquela energia, saí daquela energia, voltei pro vídeo, mas ainda continuo sentindo essa energia de desconforto e de aperto no peito, assim, sabe? Do chakra cardíaco, o coração tá acelerado, tá? Então tem uma energia, é algo energético aqui, tá? Espiritual ou carnal mesmo, tá? Nós somos energias, nós emanamos energias, tá? Então tem uma questão energética aqui pesando muito, tá? Tem uma questão energética aqui. Você vence desde que você... A consumação, tá? Você vence desde que você busque a ajuda. Intercâmbio, veemência, o desassossego agora já saiu invertido aqui, a purificação, o lavrador, o prodígio, o renascimento e a comunhão, tá? Existe aqui uma purificação, tá? Uma regeneração, tá? De um relacionamento aqui, tá?
existe um renascimento aqui, existe uma nova aliança, né? A carta da comunhão me fala aqui sobre uma nova aliança aqui, tá? Peregrinação. Por isso que eu falei que tinha uma energia talvez de você se afastar, para que depois você retomasse de novo, para você sair de fora de um contexto, para que você consiga entender o que está acontecendo, tá? O peregrino é aquele que sai em busca de entender, de buscar o próprio caminho, de entender os acontecimentos à sua volta, tá? Inovação, arte e desejo, amor e desejo, argonauta, pressentimento, intercâmbio. Aqui tem muito uma questão, sim, de você se afastando, tá? Ou você vai se afastar desse relacionamento, né? Dessa pessoa que você se relaciona, para você entender o que tá acontecendo, tá? Das duas formas que eu vou dizer que existe a libertação. Você se afasta para você poder entender, como você também se afasta dessa outra pessoa, dessa pessoa que traz essa energia de manipulação, que te manipula de algum aspecto, de alguma forma, você se afastando, se libertando dessa energia, tá? Tem essas duas situações aqui. De qualquer forma, ou é você que está sendo manipulado numa situação, ou é o seu parceiro ou sua parceira que está sendo manipulado aqui, tá? Observe bem os acontecimentos. A premeditação. A premeditação fala para mim muito de você calcular bem os seus passos. É sobre estratégia. Não é sobre ser premeditado, tá? Aqui é sobre ser estratégico, tá? É sobre planejamento nas suas ações, tá? É sobre isso, tá? É sobre organização. É ter domínio sobre as suas ações, tá? Domínio na sua fala, tá? É ter uma fala mais consciente, tá? Ter uma organização dos seus limites, saber até onde você pode ir e não ir, até onde dá para você e até onde não dá, tá? É agir com a mente, tá? É ter consciência das possibilidades de cada ação que você fizer, de cada movimento que você fizer. Por isso que aqui a premeditação, ela fala de ser estratégico, tá? De ter planejamento nas suas ações. Pensamento, tá? Pense baseado nas ações. Toda reação necessita de uma ação, tá? Então, reúna forças, tá? Meça o tamanho da situação no aspecto de grandeza, o tamanho que eu quero dizer no aspecto de grandeza, importância, tá? E planeje o que você vai fazer, entendendo as consequências de cada ação,
tá? É nesse sentido que faça o que você se sinta bem nesses aspectos aqui, tá? Se você enxerga que é melhor se afastar do seu parceiro, da sua parceira, para que você consiga enxergar as situações, para você definir o que você quer, porque tem uma interferência aqui. Pode ser que essa pessoa, essa mulher aqui, essa imperatriz aqui, que deve ter aí, é mais jovem, eu posso estar falando de alguém interessado em você ou alguém interessado no seu parceiro, na sua parceira, tá? Se é você, esteja certo do movimento que você vai fazer. Se você optar em afastar do seu cônjuge, porque você acredita que essa outra pessoa vindo de encontro com você, ela é o que tem melhor para você, aquela história, né? Ela é uma carta que também fala sobre retribuição. E o que eu quero dizer com retribuição? Toda reação precisa de uma ação. Questão do movimento de que tudo que eu faço tem uma consequência. Então, qual for a sua decisão, saiba que existe uma consequência em cima dessa decisão, boa ou ruim. E você tem que estar pronto para arcar com ela, tá? Cuidado com as fofocas, tá? Cuidado, examine bem, tá? Examine bem o seu mental, examine bem as situações aqui, porque eu vejo que dependendo aí da sua decisão, você pode passar por uma situação complicada. Então, se você se deixar aqui, se levar por essa manipulação aqui, tá? Você pode estar tomando uma atitude impensada, tá? Você não está pedindo para você analisar essa situação. Eu vou ser aqui assim, porque a espiritualidade, talvez esse desconforto que eu esteja sentindo seja pela fala que talvez eu não queira trazer aqui, mas aqui está me pontuando uma situação até de traição aqui, tá? Então, assim, e é uma coisa que, pra mim, particularmente, me incomoda muito isso. As pessoas são livres para fazer o que querem da vida, mas precisam ter responsabilidade afetiva com a outra pessoa. Eu não quero mais esse relacionamento, eu me afasto. Eu rompo com a pessoa, mas eu não vou trair a pessoa. É só uma colocação minha, uma opinião minha, tá? Então, aqui o que tá pesando, talvez seja esse peso que eu não quis colocar aqui na mensagem, seja isso que eu esteja sentindo aqui, é essa energia de traição, tá? Existe uma energia de traição, tanto é que agora que eu entendi o porquê que eu fiz referência a Caim e Abel, né? Caim matou Abel por inveja, mas Caim manipulou uma situação para poder matar Abel, tá? E agiu pelas costas, agiu de forma, né? Foi um traidor ali, tá? Ui, bom, analise direito, tá, Câncer? Você pode se precipitar aqui numa atitude e aí não vai ter volta, tá? Não vai ter volta. Aquilo que eu falei, eu não vi a ruptura.
mas via afastamento. E talvez esse afastamento faça com que a outra parte não queira retornar. Aqui há necessidade de você analisar as coisas, tá? E buscar ajuda no espiritual, porque existe aqui uma interferência energética aqui feminina, tá bom? Câncer, é o que eu tenho para você, tá? Boa sorte e que você busque ajuda para você, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo.